Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 9 do estudo sobre o Apocalipse, a Igreja cruzando os séculos. Nós estamos agora na quinta igreja, a Igreja de Sardes. Nós, na última live, fizemos a introdução a respeito de como Jesus se apresenta a esta igreja, porque ela foi de 1492 a 1833, passando pelo período da Reforma Protestante. Então Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos entrar na carta a esta igreja a partir de Apocalipse capítulo 3. Nós estamos no Apocalipse capítulo 3, observando que a exposição do capítulo de número 2 nós fizemos em 24 horas de transmissão, detalhando não só a palavra, como também os fatos históricos concernente a cada período da igreja. E agora nós chegamos no capítulo de número 3, com a carta que Jesus Cristo, por sua revelação ao apóstolo João, ele transmite à igreja de Sardes. E aí ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando nós observamos aqui os 7 Espíritos de Deus, nós devemos nos lembrar de Isaías. Vamos ver Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9 não, então seria o Isaías capítulo 7. Vamos ver. Os 7 Espíritos de Deus. Onde está? Não é o 7, então é o 11. Isto. Isaías capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Esta passagem, Jesus, ele vai trazer o cumprimento do Espírito Santo vindo sobre ele em Lucas, no capítulo de número 4, quando ele chega em Nazaré, e aí lhe é dado o Antigo Testamento para ele ler. Ele abre a Bíblia no Antigo Testamento na parte de Isaías, vamos ver aqui, Isaías, e ele vai ler ali, Isaías 61, versículo 1 e 2. Ele está lendo Isaías e esse texto é trazido para Lucas capítulo 4, versículo 18, e ele lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, os 7 Espíritos de Deus, Jesus aqui, ele diz, tendo fechado o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus, ele recebeu os 7 Espíritos de Deus no seu ministério terreno. Devemos nos lembrar que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por isso ele nasceu com um corpo absolutamente santo e também verdadeiro Deus, gerado pelo Espírito Santo, verdadeiramente homem, nascido de Maria, nascido de mulher, e
Depois, no seu ministério terreno, ele revela à congregação que esta palavra do Espírito Santo que está sobre ele, sobre mim, esse mim é ele, Jesus Cristo. E depois nós vamos ver João Batista testificando a respeito do Espírito Santo sobre Jesus. Ele vem e diz assim, vamos ver aqui, João Batista, capítulo 3. Pois o enviado de Deus, o verso 34, falando de Jesus, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, nós não temos condição de dizer como é que o Espírito Santo estava em Jesus. Porque quando o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo sobre nós, ele diz, enchei-vos do Espírito. Então nós enchemos, nós somos equiparado a um vaso e vamos até o limite desse vaso. E assim nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas quando é tocado acerca de Jesus, a esse respeito, é dito que ele tinha o Espírito sem medida. Quer dizer, essa medida de estar cheio, para ele não tinha este limite. Por que não tinha esse limite? Porque ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como um homem, ele era um vaso que tinha o Espírito Santo sobre ele, mas como Deus, ele era a própria expressão do Espírito de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Deus, o Pai, é a primeira pessoa da Trindade. E eles são de uma mesma substância, é o mesmo e único Deus. Então, ele se apresenta nessa condição. Depois, quando ele vai se preparar para subir, ele diz aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, isso está em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E nessa carta de Sardes, nós já falamos na última live sobre a profecia de Abacuque, quando no capítulo 3, Abacuque orava dizendo, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica. E aqui nesse período particular da igreja, há uma infusão do Espírito Santo, um avivamento, um trazer à tona de volta a igreja com a mesma perspectiva da igreja primitiva. É por isso que Lutero ele inicia esse avivamento na mesma palavra do apóstolo Paulo, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, recuperando a salvação por meio da graça mediante a fé. Diferente da Igreja Católica, que ganhou hegemonia naquele período e que estava estabelecendo que a salvação se dava pela Igreja, pelo magistério, pela Bíblia, pelo magistério da Igreja e pela infabilidade papal. E aí a salvação passava a ser conquistada a partir daquele que se inseria na igreja como membro, diferente da salvação que há em Cristo Jesus, quando se diz, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo por ser Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Então, para que estas verdades sejam resgatadas nesse período da igreja, o Espírito Santo ele é derramado. E é interessante nós notarmos, porque nós estamos fazendo uma perspectiva histórica da igreja e estamos no período de 1492 a 1833, mas como já vimos nas outras igrejas, essa expressão do que Deus fez é também
uma expressão do que Deus continuará fazendo nesses últimos dias, levantando um povo que entenda que a salvação é por meio da graça mediante a fé, e ele não se deixa levar por nenhum tipo de mecanismo ativador da fé, como aconteceu com a igreja de Tiatira, que adotava a idolatria, ou seja, imagens, referência a santos que já morreram, como mecanismo para se aproximar diante de Deus e não por meio de Jesus Cristo. Por que isto é importante nós sabermos? Porque quando o apóstolo Paulo fala do papel do Espírito Santo, da maneira como Jesus apresenta aqui, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, no capítulo de número 2, no versículo de número 18, e Paulo escreve: porque por ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso, ambos, o povo judeu quanto o povo grego, ou seja, aqueles que se tornaram nova criatura e membros da igreja, tanto um quanto o outro, temos acesso ao Pai por um Espírito, em um Espírito. Então o Espírito Santo, ele está no Pai, e o que nós vamos entender aqui, e a importância de nós percebermos a maneira como Jesus se revela à igreja de Sardes. Nós temos aqui o Pai e nós temos aqui o Filho. O Pai e o Filho, eles estão em uma relação com o outro por meio do Espírito Santo. De forma que há um fluxo contínuo entre o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Então aqui nós temos um fluxo contínuo do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que se forma aqui embaixo? O membro da igreja, o membro da igreja, o membro da igreja. Quando nós falamos que Miki, seja bem-vinda, nós estamos falando sobre Apocalipse no capítulo 3, no versículo 1, Jesus se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós enxergamos o relacionamento eterno entre o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo. E quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Jesus se apresenta no meio deles. E aí, nesta dimensão, deixe-me colocar aqui de maneira a retratar melhor essa dimensão. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Jesus se faz presente no meio deles. Então temos aqui 2 ou 3 membros reunidos em nome de Jesus. E quem se apresenta? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se apresenta, nós temos aqui a formação do corpo de Cristo. A formação do corpo de Cristo nos coloca no mesmo nível de comunhão com o Espírito, com o próprio Deus. Freud, seja bem-vindo, boa noite. Muito bom também ter você aqui. Então note bem, Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse capítulo 3, verso 1, porque a igreja, corpo de Cristo, membros que formam um corpo, em torno da cruz tem também o Espírito Santo, e quando lemos na Bíblia, em João capítulo 17, Jesus orando ao Pai, ele diz: Pai, te dou graças porque me amaste, porque os ama da mesma maneira como me amaste. Vamos ver esse texto. Abra sua Bíblia em João capítulo 17,
o versículo, vamos ver, versículo 23. Observa com detalhe esse texto. É João capítulo 17, o versículo 23. Lembrando que Jesus se apresenta para a igreja como a noiva, ou o noivo. Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva. Então, aqui no verso 23 diz: eu neles, quer dizer, Jesus na igreja, e tu em mim, quer dizer, Deus em Jesus, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada, seja aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. E agora vem a observação importante: e os amaste como também amaste a mim. O que está nos sendo revelado nesta passagem é que o amor de Deus, o Pai, por Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, por nós, é exatamente o mesmo amor. Deus nos ama com a mesma, Deus o Pai nos ama com a mesma intensidade que Ele ama o próprio Filho. É por esta razão que quando nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 2, Hebreus, no capítulo de número 2, olha que extraordinária revelação nós temos na palavra de Deus do resultado deste amor. No verso 11 diz: pois tanto que santifica, quem nos santifica é Jesus, aliás, é Deus, tanto que santifica como os que são, é Jesus, como que são santificados, somos nós, todos, vem de um só que é Deus. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Observa, quando Jesus se declara que ele é o nosso irmão, porque ele tem o seu Pai como Deus, ele está declarando que ele nos enxerga e nos vê nas mesmas condicionantes que ele tem diante do Pai. Por isso que ele é o Filho unigênito, nós somos o filho adotivo, mas o amor é o mesmo. Sabe aquela máxima que diz assim, que quando um pai adota um casal, adota uma criança, se ele tem um filho de sangue, ele tem que dedicar o mesmo amor à criança adotada que ele dedica ao filho de sangue? A mesma coisa acontece entre nós e Jesus. Jesus é o Filho unigênito, nós somos os filhos adotados. E o amor de Deus é o mesmo de um e com o outro. Por isso que Jesus tem ao seu lado as 7 estrelas. À sua direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam os 7 anjos. Então note, por mais caída que esteja uma igreja, o Senhor consegue utilizar das lideranças da igreja para extrair dela a edificação do seu povo. E aí nós podemos ir agora para Apocalipse, no capítulo 3, e vamos avançar no conhecimento desta carta à igreja de Sardes. O verso 2, o verso 1 diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É interessante que Jesus, ele se apresenta como filho do homem. E como filho do homem, ele se torna um modelo para nós. Quando nós falamos assim, eu quero andar com Deus, significa que estamos falando,
Eu quero andar com Deus como Jesus andou. Agora, talvez alguém diga assim: César, se Jesus era santo, nunca cometeu um pecado, como é que nós podemos andar com Deus na mesma dimensão? Deixe-me explicar. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo dentro de nós nos torna um corpo com Deus em Cristo. Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça desse corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Jesus, ele disse certa feita, que nós temos que ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Ele diz isso no Sermão do Monte, no capítulo 5. Nós temos que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Aí você chega e diz assim: César, como é que eu vou conseguir ser perfeito como o Pai é perfeito? Note, quando a serpente foi até a mulher e ela disse: certamente você não morrerá se comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fez uma proposta de vida: ou é bem ou é mal. Se vocês notarem no mundo, tudo é dividido de dois lados: ou é luz, ou é treva, ou é certo, ou é errado, ou é bem, ou é mal. O detalhe é que quando o homem não tem, o homem natural, ele não tem a revelação de Deus, então quem é de um lado é contra o outro lado. Então os homens se colocam em partidos que estão em inimizade contra o outro partido. É por isso que nós encontramos no mundo ele dividido entre nações de um lado e nações do outro. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, se levantou uma nação que quis dominar o mundo, se levantou outro grupo de nação que combateu aquela nação. Então, o mundo, ele sempre se posiciona ou de um lado ou do outro. Ele não consegue enxergar a verdade. Aí Jesus vem e diz assim: seja perfeito como perfeito é o Pai. O que é que ele está dizendo? Como é que nós podemos entender a perfeição do Pai para nós imitarmos esta perfeição? Então vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus nos exorta a sermos perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas aí Jesus, ele vai mostrar essa perfeição a partir do verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí, ele diz, lá no verso 43, ouviste o que eu digo: amarás o teu inimigo, o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Agora, observa o detalhe. Para nós sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai, Jesus está dizendo: nós temos que aprender a amar o nosso inimigo. Aí você vem e me pergunta: César, como é que a gente pode, em que sentido, se eu amar o meu inimigo, eu sou igual a Deus o Pai? Eu sou perfeito como o Pai é perfeito. Olha a ilustração que Jesus dá. Verso 45 de Mateus capítulo 5. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai, faz nascer o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que é que Jesus está dizendo? Nós alcançamos a perfeição de Deus quando nós nos relacionamos com as pessoas sem gerar um senso de
de preconceito. Quando nós temos preconceito entre sexo, preconceito entre raças, todo tipo de preconceito, significa que nós estamos dizendo que um grupo de gente é melhor ou pior do que outro grupo de gente. Todas as vezes que nós entramos nessa balança, comparando um melhor do que o outro, não estamos amando como Deus o Pai ama. Porque o Deus o Pai, ele põe o sol sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto. É por isto que, quando Jesus diz, as tuas obras não são íntegras, lembra da igreja anterior, a igreja de Tiatira? Lembra que a igreja de Tiatira formou um exército chamado as Cruzadas? E ele, mediante o exército, quis retomar Jerusalém, mediante a força da arma. Então, como é que isso se enquadra no sol nascer sobre o bom e sobre o mal, e nós devemos, quando alguém bater uma face, oferecer a outra? Observa a contradição. Por isso que Jesus, ele vem reavivar a sua igreja. Deixe-me dizer uma coisa, um conceito importante. Quando Jesus, ele vem para com a sua igreja, na pessoa, com os 7 Espíritos de Deus, como é que o Espírito de Deus se apresenta à igreja? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz que o amor de Deus está derramado. Ele usa a expressão derramar. O amor de Deus está derramado sobre nós. O que significa dizer? Nós só somos, ou nós só temos condição de sermos testemunha de Jesus quando nós amamos. Deixe-me dizer uma coisa para você. Isso mesmo. Deixe-me dizer uma coisa para você, como é que nós amamos. Nós temos três prioridades no amor. A primeira prioridade do amor, nós amamos primeiro as coisas materiais. O homem ama primeiro as coisas materiais. Segunda prioridade do amor, o homem ama vou colocar aqui para ser mais curto, os patrões. E em terceiro lugar, o homem ama os amigos. Essa é a escala de valor do homem natural. Primeiro ele ama as coisas, depois ele ama os benfeitores, os patrões, os empregadores, e depois ele ama os amigos, em detrimento aos inimigos. Aí você vem e diz assim, César, que história é essa de você dizer que o homem natural ama primeiro as coisas e não as pessoas? É claro que eu amo as pessoas. E aí você vai dizer assim, olha, eu vou provar para você. Eu amo meu filho mais do que tudo nesse mundo. Então eu amo as pessoas antes das coisas. A coisa mais importante para mim é meu filho. Vamos pôr isso em prova. Se o teu filho estiver sentado com você em uma mesa e vocês estão comendo, e ali está um dia em que vocês estão ali comendo, e o seu filho, ele vai pegar uma garrafa de refrigerante para servir num copo. E quando ele vai servir, ele meio que se atrapalha e derrama o refrigerante na comida toda. E cai na mesa, e quem está sentado na mesa se molha com o refrigerante, um desastre. O que acontece nessa hora?
você a tendência normal é o pai ou a mãe imediatamente se voltar contra o filho, criticar o comportamento do filho porque ele bagunçou a mesa. Então, nós amamos primeiro as coisas do que as pessoas. Por quê? Se nós amássemos primeiro as pessoas e depois as coisas, quando acontece um desastre desta natureza, nós diríamos, não tem problema, a gente limpa tudo e voltamos, fazemos o almoço de novo e voltamos a comer. Esta seria a atitude de quem ama as pessoas antes das coisas. Então você pode agora ir para o trânsito. Alguém vem e bate no seu carro. O que você faz? Você levanta e fala, o que você está pensando? Seu barbeiro cruzou o sinal, bateu no meu carro. Então, arranhar o carro significa que você ama mais o carro do que a pessoa que arranha ou que estraga o seu carro, seja ela próxima, seja ela distante. Então, esse é o primeiro critério do amor humano. O segundo critério do amor humano é amar primeiro o benfeitor e depois o amigo. Como assim, César? Eu amo meus amigos. Então, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Você faz uma festa na sua casa. Você convida todos os seus amigos. E aí você convida o seu chefe também, o seu patrão, ou seu chefe, alguém que está acima de você, ou o presidente da república, ou você chama o governador, o prefeito, alguém importante na sua terra. E aí naquela hora que ele chega, você está conversando com seus amigos e contando um caso de dar risada, você está feliz, você está ouvindo os seus amigos contarem as histórias da semana, e de repente você olha para a porta e vê o prefeito chegando. O que você faz? Meus amigos, fica aqui que eu tenho que atender o prefeito. Naquele momento você mostrou que ama mais o prefeito, ou o governador, ou o chefe, do que ama os amigos. Por quê? Porque do teu chefe vem o salário, então você vai se sentir necessariamente voltado para atender ele em primeiro lugar e depois voltar a atender os amigos. E por fim, nós amamos mais os amigos do que os inimigos. E aí nem precisa explicar, né? Se aos amigos tudo, aos amigos o rigor, aos amigos as benesses da lei e aos inimigos o rigor da lei. Então nós fazemos essas separações. Jesus vem e diz, olha, tuas obras não são perfeitas. Por quê? Porque você está amando como ama o homem natural. Porque o homem espiritual, ele ama os inimigos. Ele ora pelos inimigos. Ele ora por aqueles a quem ele odeia. Ou quem lhe odeia, né? Ele ora. Ele trata bem. Então, esta mudança de perspectiva, ela só pode acontecer quando a igreja ela tem a presença do Espírito Santo, quando ela se vê resgatada do pecado. Então ninguém é melhor do que ninguém, porque estávamos todos perdidos, destituídos da glória de Deus, e que só alcançamos qualquer posição dentro da igreja mediante a graça de Deus, mediante a bondade de Deus, mediante o amor de Deus. E aí Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama. Porque ele conta aquela parábola, como pode alguém ser perdoado de uma dívida pequena, grande, de uma dívida muito grande, e quando o outro vem pedir perdão por uma dívida pequena, aquele que teve a dívida grande perdoada não aceita perdoar aquele que tem uma dívida pequena para com ele. Então nós temos que entender que nós somos chamados para uma mudança de atitude a partir do amor que deve moldar o nosso coração. Então deixe-me dizer uma coisa. Quando ele diz aqui, seja vigilante, como é que você consegue ser vigilante para não cometer o erro de julgar alguém? Deixe-me dizer primeiro uma técnica que eu usava na prefeitura. Quando eu trabalhava como secretário de planejamento de uma prefeitura, as pessoas de diversos escalões, elas vinham até mim para pedir algo de outra secretaria, de outro departamento. Eu agia como um mediador.
Então, vou dar um exemplo bem concreto. Houve uma eleição, e no meio da eleição, estava acontecendo a eleição, uma professora foi tirada de uma escola por perseguição e foi levada até outra escola. E aquele ato que foi tirar de uma escola e levar para outra escola não podia acontecer no período eleitoral. Seria um crime eleitoral aquilo estar acontecendo. O secretário de governo tomou conhecimento do fato. E ele ligou para mim e disse assim: a professora estava na escola A e ela foi mandada para a escola B. Liga para a secretária de educação e obriga ela a tirar a professora da escola B e devolver para a escola A. Agora, um secretário pediu para mim, secretário, falar com outro secretário. O que significa isso? Os três estão no mesmo nível de autoridade, acima de nós o prefeito. Então imagina você, eu ligando para a secretária e dizer: secretária, pega a professora que está na escola B e devolve ela para A, porque você não podia ter feito, tirar da A e passar para B. Eu estaria repreendendo ela. E eu nem sabia da história. Qual foi o meu procedimento? Ao invés de repreender a outra secretária, eu liguei para ela e disse: secretária, você conhece a professora fulana? Ela disse: conheço. Você pode me dizer em que escola a fulana está? Ela disse: está na escola A, que era a escola que tinha que estar. Como ela não estava na escola A e eu sabia que estava na B, eu disse assim para ela: você pode ligar para a escola A e verificar se a fulana está na escola A? Ela disse: ligo. Meia hora depois ela me ligou: César, pois não? Sabe aquela professora que eu falei que estava na escola A? Sim, eu sei. Pois é, alguém tirou ela da A e passou para a B, e não podia acontecer. Eu tirei ela da B e passei ela para a A, e o problema foi equacionado. Note a maneira como eu tratei a situação. Então, quando as pessoas chegavam para mim e pediam algo de uma outra pessoa, se eu falasse o nome que estava pedindo, a resposta era essa: quem é fulano para pedir tal coisa? Esse fulano não sabe de nada. E aí começa um batalhão de crítica contra aquela pessoa. Por quê? Porque as obras não são perfeitas. A pessoa faz distinção entre um indivíduo e outro indivíduo. Então, como é que eu fazia? Ao invés de eu passar o nome, eu passava a situação e dizia: você pode remover tal coisa? Você pode fazer algo? Não, eu posso. Você pode emprestar algo? Sim, eu posso. Ok, fulano pediu emprestado, mas aí ela já tinha dito que ia emprestar. Não havia conflito, não havia preconceito e as pessoas trabalhavam em harmonia, simplesmente porque eu não citava o nome da outra pessoa. Então note, a tendência natural das pessoas é essa tendência de preconceito. Lembra quando Jesus chega para aquela mulher samaritana e pede água? Jesus disse: dá-me água de beber. Ela, em resposta, entregou preconceito. Ela disse: como que você é homem, eu sou mulher, você é judeu, eu sou samaritano, você fala comigo? Olha a quantidade de preconceito. Preconceito de sexo e preconceito de raça. E aí ela estava obstruindo o canal de comunicação entre ela e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender a agir de acordo com o que Deus age. Isso com a sabedoria de Salomão. Ou seja, da mesma maneira como Deus deixa o sol nascer sobre o bom e sobre o mal, nós temos que tratar todas as pessoas da mesma maneira, sem mudar o nosso comportamento. Jesus diz, e aí Jesus, na continuação, Apocalipse capítulo 3, ele diz: lembra-te, pois, verso 3, do que tens recebido
e ouvido. Guarda-o e arrepende. Caiu a Bíblia aqui. Guarda-o e arrepende. Note uma coisa, nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é a nossa opinião que vai mudar as coisas, é a palavra de Deus que muda a nossa maneira de pensar. E quando a palavra de Deus muda a nossa maneira de pensar, ela penetra no coração. Você sabe por quê? Muitos ouvem a palavra de Deus, ela entra pelo ouvido e sai pelo outro e não desce no coração. O coração, à luz da Bíblia, ele é o equivalente ao nosso inconsciente. O nosso coração é uma caixa preta. O nosso coração é insondável. A Bíblia diz que somente Deus tem a capacidade de penetrar no nosso coração e nos compreender. Por que razão o nosso coração é insondável? Entenda, nós temos as nossas juntas, todas as partes do corpo que sustenta a carne do corpo, as nossas juntas. Elas têm informações orgânicas. Então, por exemplo, vamos supor que você está com mal-estar no intestino. Você está com mal-estar terrível e tem uma reunião. Qual é a tendência tua de participar daquela reunião com um mal-estar no intestino? É participar da reunião mal-humorado. Por que você está mal-humorado? Porque você está tendo uma sensação ruim no estômago. Como é que você tem que participar da reunião? Bem-humorado, apesar da dor no estômago. A dor no estômago não pode determinar o teu comportamento. Aí você tem a tua medula. A medula é todo o seu sistema nervoso. Você está absolutamente apreensivo. Você tem uma conta vencendo naquele dia e não sabe como pagar. E você tem que participar daquela reunião. Como é que você tem que participar? Feliz e alegre, apesar da tua ansiedade em como resolver o problema que você não pode resolver sentado naquela reunião. Isso significa que o coração recebe tudo que o corpo humano, todas as funções do corpo humano, orgânicas e nervosas. O coração recebe também o que nós vemos, o que nós ouvimos, sentidos, o que nós cheiramos, o que nós temos no paladar e o que nós apalpamos, sentimos. Todas essas informações vão para o coração. O coração também recebe tudo que nós pensamos e dentro dos nossos pensamentos, tudo que nós decidimos. Tudo isso desce para o coração. Então o coração ele vai fervilhando de coisa. Como se não bastasse isso, o nosso coração recebe a carga de informação desde quando nós fomos concebidos no ventre da mãe, todos os dias da nossa vida até o dia de hoje. Então imagina a bagunça que é o nosso coração. E aí a Bíblia diz, Salmo 90, sonda-me, ó Deus, e Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Então não há como nós entendermos o nosso coração. Como é então que nós podemos mudar as crenças do nosso coração? Mediante ao ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é ouvir e pensar a respeito. A Bíblia chama desse pensar a respeito de renovação da mente. À medida que a nossa mente vai sendo renovada pelo ensino da palavra, a gente vai adquirindo crenças na mente. Essas crenças, quando nós temos quando nós temos certezas das crenças dentro da nossa mente, elas descem em nosso coração em formato de convicção.
quando a crença certa desce para o coração, ela muda as crenças antigas. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que fazer que a minha meditação desça ao meu coração, desmonte as falsas crenças. E a consequência é arrepende-te. Por quê? Porque muitas das crenças que nós temos, elas são crenças que foram formadas na nossa infância. E a gente nem sabe. Murilo, seja bem-vindo. Nós estamos em Apocalipse, no capítulo 3, na igreja de Sardes, no versículo 3. Lembra-te do que tens recebido, ouvido e guarda-o. Pois bem, então nós temos essas nossas crenças. E essas crenças lá do passado, elas afetam o nosso comportamento presente. É por isso que nós adotamos ou tomamos certas atitudes que nos prejudicam. E a gente nem sabe por que fez aquilo. Mas aí vem a palavra, arrepende-te. Quando nós identificamos, à luz daquilo que ouvimos, um comportamento que não está em conformidade com o que nós ouvimos, o resultado deve ser arrepender. Por quê? Se não vigiarmos o quê? O nosso comportamento à luz da palavra de Deus. Quando ele diz para vigiar, ele não está dizendo vigia o teu vizinho, vigia o teu amigo, vigia o teu cônjuge, vigia os teus filhos. Ele não está dizendo nesse sentido. Ele está dizendo, você está ouvindo? Estou. Você está vendo o que se passa no seu coração? Estou. Você está vendo como é que é o seu comportamento? Estou. O seu comportamento está alinhado com o seu coração, que está alinhado com sua mente? Não está. Então arrepende. Porque se você não vigiar, eu virei como ladrão. E se Jesus está dizendo que ele vem como ladrão, quando é que ele vem? No arrebatamento da igreja. Eu não coloquei aqui, vamos colocar. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja e depois a igreja será arrebatada. Então, quando Jesus vier, ela será arrebatada. Aí você diz assim, César, mas e os crentes que já morreram? Eles não precisaram vigiar. Claro que precisaram. Porque quando ele diz, eu virei como ladrão, aquele que está morto em Cristo, por exemplo, o apóstolo Paulo está morto, ele já morreu. Ele está enterrado, ele virou pó. Mas a Bíblia diz que quando tocar a trombeta, quem estiver morto vai ressuscitar. Acontece que quando uma pessoa morre, o tempo para de contar. Então, quando a trombeta tocar, para Paulo, que viveu há 2000 anos atrás, o toque da trombeta para ele será como o abrir e fechar de olhos. Porque ele estava vivo, fechou os olhos e morreu. E de repente toca a trombeta, ele abre os olhos. Como o tempo não contou, ele significa que para Paulo, que morreu há 2000 anos atrás, a trombeta é como se tivesse sido tocado 1 segundo depois da sua morte. Da mesma maneira, quando a trombeta tocar para os vivos, será rápido. Agora, aqueles que tiveram as suas obras imperfeitas vão ser salvos em detrimento a estas obras. Eles não amaram o Senhor. Eles não colocaram a sua fé em prática. Eles não têm como receber os devidos galardões. Então eles vão ser salvos, todavia, como que passado pelo fogo. Eu digo assim, é como se você entrasse no céu como um pintinho depenado. Imagina um pintinho, você tira toda a pena do pintinho. Ele fica depenado. E aí ele entra no céu. Que vergonha não será para este, que não tem nada para apresentar ao seu Senhor, senão unicamente o fato de estar ali por causa da graça. Mas há uma advertência, e essa advertência vem, tens tu, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia diz,
Paulo escreve em 1 aos Coríntios: não vem sobre nós tentação que não seja humana. O que significa isto? Não vem sobre nós tentação que não seja humana. Significa que não importa quem seja o indivíduo, rico ou pobre, alto ou baixo, novo ou velho, não importa quem seja o indivíduo, se ele é membro da igreja, se ele é nascido de novo, não vem sobre ele tentação que não seja humana. Ele, quando compara a sua luta com a luta de outra pessoa, ele pode chegar à conclusão que a luta dele é maior do que uma pessoa consegue suportar. Mas a Bíblia diz: a tentação é humana. Você não precisa cair. Fiel é Deus que lhe dá o escape. Estes que estavam em Sardes eram pessoas fiéis. Elas suportavam a afronta. Elas não cediam e não davam um passo para trás. Elas andavam pela fé. A Bíblia diz: o justo anda pela fé. Se ele recuar, Deus perde o prazer nele. E estes que não caíram, eles não contaminaram as suas vestiduras. E a promessa de Deus para estes é: estes andarão comigo. Observe a honra de alguém que permanece fiel. Imagina você permanecer fiel nessa condição. Certa feita, uma senhora casada, ela se apaixonou por mim. Eu era solteiro, na época eu não tinha namorada. E ela tentou se aproximar de mim, daquela condição. E eu falei: não quero nada com você. E aí, como ela fez várias tentativas e não deu certo, ela achou um jeito que poderia me convencer. Ao invés dela mandar um recado direto para mim, ela começou a mandar recado pelos meus amigos. E esses meus amigos vinham com o recado da seguinte maneira: fulana quer estar com você. E eu falava: não, eu não quero estar com ela. E aí eles diziam: como? Você não é homem? Quer dizer, ela achava que me humilhando na presença dos meus amigos, eu iria ceder aos pedidos dela. Mas eu aceitei ser humilhado diante dos meus amigos e não me sujeitei à proposta que ela estava me oferecendo. Isso significa você se colocar diante de uma tentação e você não se deixar abater por ela. Então, umas poucas pessoas, e é poucas mesmo, porque em outras situações eu não tive a mesma atitude, eu não consegui manter a mesma em outras tentações, eu acabei cedendo e depois vim arrependido, me reconciliei com o Senhor. Eu contei na live passada de uma marcha ré na minha vida espiritual, que levou 7 anos para eu me recompor, porque eu havia me levantado contra uma determinada igreja, corpo de Cristo, e aquilo exigiu uma disciplina de Deus. É por isso que quando nós lemos 1 Pedro, no capítulo de número 1, ele diz assim, 1 Pedro não, Tiago, no capítulo de número 1, ele diz assim, Tiago 1, vamos ver se é Tiago 1, não é Tiago, vai ser 1 Pedro capítulo 1. Nisto exultais, agora no presente, 1:6. Nisso exultais, agora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso mesmo, aconteceu com José no Egito. Então ele está dizendo,
Se necessário, nós somos submetidos a uma provação. Se não é necessário, não somos. Então nós temos a graça de Deus de provar ou não provar. E nós temos que aprender a discernir uma prova e suportar essa prova. Então quando a Bíblia diz, o diabo anda de redor de vós, buscando a quem possa tragar, Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, nós temos todas as condicionantes de permanecermos firmes na presença de Deus. E aí o Senhor vai concluir a sua carta à igreja de Sardes dizendo, o vencedor assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos considerar por um tempo as questões que nos são apresentadas nesse texto. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós vivemos em um mundo que naturalmente, do ponto de vista natural, nós usamos roupas, ok? Nós usamos camisa, o homem usa camisa, calça, a mulher pode usar um vestido, ou uma blusa e uma saia. O fato é que nós usamos roupas. Nós usamos basicamente dois tipos de roupas. Nós usamos as peças íntimas e sobre elas nós colocamos uma roupa, vou colocar assim, socialmente apresentável. Ou seja, é aquela roupa que você sai na rua com ela. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a função da roupa, principalmente das peças íntimas, é cobrir a parte de nós que apresentado para o outro é vergonhoso apresentar. Então, as nossas partes íntimas, elas são cobertas por uma peça de roupa. Por quê? Porque, basicamente, de uma maneira bem simples, o homem foi feito para coabitar, para ter sexo com a sua mulher. Se nós tirássemos a roupa e ficássemos nu um diante do outro, a sensualidade do momento levaria os indivíduos à prática do sexo. Então, para evitar esse nível de sensualidade, se coloca peças íntimas e sobre ela roupas. Ok. Quando Adão e a mulher pecou, a varoa pecaram, eles colocaram sobre si aventais feitos de folhas de figueira. Por quê? Eles se viram nus um diante do outro. Então, desde Adão e Eva, desde o pecado, as vestes físicas foram colocadas no ser humano. Acontece que as nossas vestes físicas, elas não são suficientes para tratar com o pecado que está em nosso coração. É por isso que quando Deus chega no jardim do Éden, ele tira as vestes feitas de folha de figueira e coloca sobre o casal vestes feitas de pele de animais. Se nós compararmos do ponto de vista físico a situação de Adão e Eva, entre vestir folhas de figueira e vestes de animal, é óbvio que as vestes de animais cobriam muito mais o corpo natural. Isso significa que, do ponto de vista natural, nós devemos andar entre os homens com algum grau de cobertura sobre o nosso corpo natural. Por quê? Porque quando nós não fazemos dessa maneira,
nós expomos a nossa vergonha. Ponto. Do ponto de vista espiritual, acontece também isto. Nós não estamos vendo, mas o Senhor nos colocou vestes de salvação. Todos nós temos vestes brancas. Por que nós temos vestes brancas? Porque eu já, aqui no começo, falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos leva na presença de Deus. Para nós entrarmos na presença de Deus, nós não podemos estar nus, despidos. Nós precisamos vestir uma veste digna. A veste digna, ela foi produzida pela morte e ressurreição de Jesus. Então, quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que ele nota é a roupa que você veste, a roupa espiritual. Por outro lado, se esta roupa espiritual tiver manchas pretas, que é o pecado não confessado, nós nos tornamos envergonhados na presença de Deus. É por isto que diz: o vencedor será vestido de vestes brancas, e o seu nome confirmado no livro da vida. Então, observa, o Senhor vai nos confessar diante de Deus, porque Ele vê a nossa integridade na presença dEle, e essa integridade é obtida conforme a instrução de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto significa que a nossa principal obrigação é: pecamos, imediatamente levamos em confissão, para que as nossas vestes estejam brancas e assim não sejamos pegos de improviso quando o Senhor tocar a sua trombeta para nos arrebatar. Com isso, estamos terminando mais esta live, esta exposição da carta de Sardes. Há muita coisa ainda para ver acerca de Sardes, principalmente a comparação da igreja de Sardes com a parábola do tesouro escondido de Mateus capítulo 13. Então eu convido você a estar comigo amanhã às 20 horas em ponto, para darmos continuidade à parte 26 desse módulo 9, a igreja cruzando os séculos. Freud, Mickey, foi muito bom ter vocês aqui junto comigo. Coloca depois nos comentários a hashtag Estou com Cristo, mostrando que vocês estão comigo nessas lives em que nós estamos debulhando a palavra de Deus. Se você ainda não está me seguindo, venha me seguir aqui no Instagram e também no YouTube, e mande este vídeo aos seus amigos. Eu estou também colocando uma série de vídeos falando do nosso homem, da distinção entre o homem natural, o homem espiritual e a maneira como Deus constrói a jornada do homem espiritual. Boa noite, Mickey. Que vocês tenham um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.